Você sabe reconhecer os sinais de risco para o diagnóstico de dislexia? Nós vamos conversar agora sobre esses sinais e sintomas que podem indicar que essa criança tenha sim o diagnóstico de dislexia. E é importante que os educadores, é importante que os profissionais clínicos ou profissionais de saúde que estão dentro das escolas e até mesmo pais fiquem atentos a esses sinais para que essas crianças possam ser monitoradas, possam ser avaliadas no momento certo e possam passar por intervenção precoce em relação às suas dificuldades de aprendizagem, para que essas dificuldades não se tornem hábitos cada vez mais difíceis e não prejudiquem ainda mais a vida acadêmica desses escolares, ok? Então agora eu vou pontuar com vocês alguns desses sinais de risco e vou explicando aí como que isso pode aparecer no dia a dia das crianças, nas escolas, em casa e como que você pode perceber essas dificuldades. Trocas na fala. Trocas na fala são sim sinais de risco para que a criança futuramente tenha um diagnóstico de dislexia, tá? As crianças vão apresentar essas trocas na educação infantil. Então, antes de chegar no processo de alfabetização, antes de atingir a idade para que tenha esse diagnóstico de dislexia, elas já vão ali trazer alguns sinais. Não é toda criança que tem troca na fala que vai ter dislexia, porque existem causas diferentes para as trocas de fala. Mas quando uma criança apresenta trocas na fala por questões que nós fonoaudiólogos chamamos de questões fonológicas, essas crianças são sim crianças de risco para ter o diagnóstico de dislexia. Então, sendo assim, o que a gente precisa entender que é importante? Se a minha criança está atrasada no desenvolvimento de fala, se a minha criança não está falando como esperado para a sua idade, eu preciso encaminhar essa criança para uma avaliação e tratamento fonoaudiológico urgente, tá? Porque dessa forma a profissional vai reconhecer qual a causa dessas trocas e vai realizar o tratamento, no momento adequado para isso. E quando essa criança tem como causa questões fonológicas para sua troca na fala, a fono vai identificar e assim que essa criança conseguir resolver os problemas de fala, essa profissional vai dar alta para essa criança, mas vai orientar essa família para que fique de olho no processo de alfabetização e que, se a criança apresentar alguma dificuldade de aprendizagem, ela deve retornar agora para uma avaliação de suas habilidades preditoras da alfabetização e de repente já fazer um trabalho para ir eliminando e adequando aí essas dificuldades, tá bom? Então as trocas na fala são sim sinais de risco e precisam ser monitoradas, encaminhadas, resolvidas e dependendo a causa, essas crianças vão acabar retornando aí para essas profissionais por um novo processo de avaliação. Outro sinal de risco é crianças que têm dificuldades para memorizar, para aprender as cores, as formas, os números e as letras. Então são crianças que estão sempre um pouco mais atrasadas aí em relação à sua turminha. Então esses sinais são importantes e a gente também já vai perceber esses atrasos de aprendizagem, essas dificuldades de aprendizagem lá na educação infantil. Afinal de contas, cores, formas, números, letras, a gente aprende na educação infantil. Então, se você é educador, se você é profissional aí da educação e está dentro da escola, precisa estar de olho nessas crianças que atrasam um pouquinho mais para aprender, têm uma dificuldade maior na memorização, porque são crianças com sinais de risco para ter um transtorno de aprendizagem. Outro sinal importante que a gente tem que ficar de olho são crianças que fazem trocas que nós chamamos de trocas visuais na hora de ler ou na hora de escrever ou nos dois momentos, tá? Crianças que trocam letras parecidas visualmente, crianças que fazem espelhamento por um tempo exacerbado, então crianças que confundem D e P com B, com Q, que na letra imprensa são muito próximas visualmente. Se vocês repararem, elas são realmente parecidas. A letra A e a letra E também são muito parecidas na letra imprensa. Então essas crianças que fazem essas trocas que nós chamamos de trocas visuais são crianças de risco para ter um diagnóstico de dislexia. Crianças com aquelas famosas trocas
de P com B, de T com D, de F com V, que são as trocas entre os fonemas surdos e sonoros, sejam essas trocas na fala ou na escrita, são crianças também de risco para ter o diagnóstico de dislexia, porque são trocas entre sons parecidos, são problemas fonológicos, então precisam ser encaminhados também para o tratamento fonoaudiológico, para avaliação fonoaudiológica, e são crianças aí de risco para ter um diagnóstico em transtorno de aprendizagem. E vale ressaltar que essas trocas de P com B, de T com D, de F com V, de C com G, não são trocas esperadas. Então, se a minha criança está ensurdecendo a fala, está trocando esses sons na hora de falar, ou está trocando esses sons, né, essas letrinhas que representam esses sons na hora de escrever, não tem por que esperar, tá? Essa criança precisa ser encaminhada para avaliação e tratamento fonoaudiológico urgente, porque essas trocas não são esperadas nem dentro do desenvolvimento típico. O que você quer dizer, Dani? Eu quero dizer que algumas trocas na fala, dependendo da idade, são trocas esperadas. Então, uma criança de 3 anos, ela pode não conseguir falar o R. Uma criança de 4 aninhos, ela pode, de repente, falar igual o Cebolinha, colocando o L no lugar do R, porque ela ainda está em processo de desenvolvimento de fala e algumas trocas em algumas idades são esperadas, tá? Da mesma forma, no processo de alfabetização, a minha criança pode de repente trocar o CH e o X, porque ela não sabe qual dos dois utilizar na hora de escrever aquela palavrinha. Ela pode colocar o C cedilha no lugar do S, não saber usar o SS. Então, algumas trocas na alfabetização também, dependendo do ano, a série que essa criança está, são esperadas, né, para aquela idade, para aquele ano, e tá tudo bem. Com o tempo elas vão aprendendo e vão melhorando. Já as trocas na fala ou na escrita desses pares surdos e sonoros, P e B, T e D, C e G, F e V, elas não são esperadas pelo desenvolvimento típico e, portanto, elas precisam ser encaminhadas para avaliação e tratamento fonoaudiológico quanto antes, ok? Outro sinal de risco aí de crianças que podem ter o diagnóstico de dislexia é um vocabulário reduzido. Então, uma criança que vai te contar uma história, que vai te explicar algo que aconteceu e ela não acha as palavrinhas, ela não sabe muito bem que palavras utilizar, ela se perde um pouco, principalmente palavras maiores, palavras longas, ela não consegue trazer essa explicação através de uma quantidade maior de palavras que ela possa utilizar, tá? Então, crianças com vocabulário reduzido também são crianças de risco aí para ter um transtorno de aprendizagem. E um marco extremamente importante para crianças com suspeita de dislexia é a dificuldade com a fluência de leitura. Inclusive, está no DSM-5 essa questão de ser um dos critérios diagnósticos, né? A dificuldade com a fluência de leitura. Então, as crianças, isso é muito importante que vocês gravem, as crianças com dislexia, elas são capazes de ler, elas são capazes de escrever, elas são alfabetizadas, elas chegam no nível alfabético de leitura, né? No nível de que elas conseguem de fato aí escrever e ler. Porém, elas vão fazer isso com dificuldade. Elas vão apresentar dificuldades na escrita, elas vão apresentar dificuldades na leitura e por conta dessas dificuldades, elas são crianças que não têm fluência de leitura. Muitas vezes até começam a fazer a leitura bem, mas elas vão perdendo velocidade e qualidade durante o processo de leitura. Então, se a minha criança não tem fluência de leitura, apesar de já estar na idade esperada, apesar de ter recebido todas as instruções e oportunidades para isso, ela é uma criança de risco para ter dislexia, né? Juntando aí outros fatores que ela também vai apresentar. E aqui eu já vou dizer mais uma coisa muito importante em relação às suspeitas de crianças com dislexia. A minha criança com transtorno de aprendizagem, ela é aquela criança que ela vai aprender com dificuldade e que, apesar de realizar um processo de intervenção com essa criança, ela vai continuar apresentando dificuldades. Lembra do vídeo onde eu explico a diferença entre as dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem? Então, essa criança, ela parece que, apesar de não ter nenhum fator extrínseco que explique essa dificuldade, que apesar de ter sido trabalhada e recebido todas as oportunidades que ela precisava para desenvolver a sua alfabetização,
alimentação, ela ainda continua não tendo a fluência de leitura, apresentando as trocas, ela continua com as dificuldades, às vezes numa condição de menor quantidade, porém ela continua apresentando essas dificuldades e aí, né, tendo muitos problemas durante a sua vida acadêmica. Então vamos ficar atentos aos sinais de risco. Dani, o que eu faço quando eu percebo que a minha criança tem algum desses sinais? Ela precisa ser monitorada, né? O ideal é que a gente faça uma avaliação, e essa avaliação ela pode ser uma avaliação dentro da escola, ela pode ser uma avaliação clínica por um profissional, né? Você pode orientar essa família se você tiver muita dúvida e quiser, né, solicitar uma avaliação fora do ambiente educacional. Se você é pai e mãe, percebe essas dificuldades, está na dúvida também, pode levar essa criança para uma avaliação profissional para fazer um levantamento dessas habilidades, se estão dentro do esperado para a idade, se está tudo bem, se é só uma questão mesmo de um tempo para ela aprender um pouco mais. Então essas dúvidas elas são sanadas quando a gente consegue avaliar a criança e monitorar o seu desenvolvimento. A gente precisa aprender a fazer isso, avaliar precocemente, monitorar precocemente e, quando necessário, intervir precocemente para já ir ajudando essas crianças a atingirem os seus objetivos e não desenvolver um problema de autoestima, não ir virando aquela famosa bola de neve, porque vai atropelando uma coisa e uma outra e chega lá no quarto, quinto ano sem conseguir aprender direito. Isso é muito triste, é uma realidade, nós precisamos ajudar as nossas crianças. E se você quiser entender mais sobre avaliação, intervenção aí nos transtornos de aprendizagem, nas dificuldades de aprendizagem, conheça no link abaixo aqui os nossos cursos, os nossos serviços, que você vai esclarecer muitas dessas dúvidas para poder avaliar e tratar essas crianças. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Até mais!